Bem-vindos a mais um Giro Sindical. O Giro Sindical é uma parceria entre o DIESE, o Departamento Intersindical de Estatísticas e Estudos Socioeconômicos, e o SINDCT. SINDCT é o Sindicato Nacional dos Servidores Públicos Federais na área de Ciência e Tecnologia no setor aeroespacial. Hoje, nesse giro que ainda está de quarentena, eu, Renata Belzunces, tenho a companhia do Paulo Lindsay. Paulo Lindsay, ele é uma sumidade de memória e de vivência no setor público e vai conversar com a gente sobre a reforma administrativa. Além disso, hoje, ele é membro do ACBGE. Eu sou diretor da ACBGE, mas é Sindicato Nacional. Do Sindicato Nacional. Não é associação. Do Sindicato Nacional dos Servidores do IBGE, e também ele tem uma atividade muito profícua, muito laboriosa na coordenação do Comitê da Auditoria da Dívida Pública do Rio de Janeiro. Paulo, eu sei que você estava cheio de lives, estava cheio de coisas para fazer, mas eu agradeço demais você estar aqui com a gente hoje. Muito obrigada. Bom, boa tarde a todos, a Renata que me convidou, né, ao DIESE, com essa parceria com o SINDCT. É um prazer, né, estar aqui podendo colaborar e ver se a gente consegue colocar algumas informações importantes para que os trabalhadores e a sociedade de modo geral possa refletir sobre todo esse cenário e esse projeto ultraliberal instalado no Brasil de hoje. Paulo, vamos começar com uma pergunta que eu acho que ela é aquela que norteia o discurso do governo e que é muito importante da gente ouvir todo esse acúmulo, essa bagagem que você tem para trazer. O servidor público, ele foi eleito como um inimigo do Estado pelo atual governo, desde o início. E hoje o discurso que sustenta a PEC 32 de 2020, essa que é a reforma administrativa, é aquele de que o Estado precisa se modernizar e economizar para recuperar sua capacidade de investimento. E o Estado gasta muito com o serviço, com os servidores públicos. Isso é verdade? O Estado gasta quanto? A gente tem comparação com os outros países? Como que a gente traz essa discussão para a população e também para o conjunto dos servidores? Bom, o papel do governo, em conjunto, né, conjugado com a grande mídia, é exatamente criar essas narrativas mentirosas, esse sofisma, para que ele possa convencer a sociedade de que o servidor público, os serviços públicos, custam muito para o Estado. Mas nós podemos fazer uma pergunta clássica: para que serve o Estado? O Estado não é uma empresa pública, não é uma empresa privada. O Estado não foi feito para dar lucro. O Estado ele foi criado para dar estrutura no país e para melhorar a qualidade de vida do seu povo a partir dos serviços públicos, né? Esse é o papel do Estado, né? Quando o governo e a grande mídia colocam que o grande vilão da economia é o servidor público, isso não é verdade. Se nós pegarmos aí os últimos dados, nos últimos 20 anos, o gasto com o servidor público, eles gostam muito de comparar com o PIB, então a gente compara com o PIB. O gasto do servidor público com o PIB nos últimos 20 anos, de 2000 a 2019, nunca chegou a 5%. Né? Então, enquanto com a dívida pública, esse gasto é muito superior, mais de 20% anual, né, do PIB, que é gigantesco. Nós não estamos falando de qualquer país, nós estamos falando da nona economia do mundo. Nos últimos 2 anos, o gasto com o pessoal ficou muito abaixo do teto da Lei de Responsabilidade Fiscal. A Lei de Responsabilidade Fiscal ela diz que o Estado, né, nacional, ele pode gastar 50% da receita corrente líquida, né, e em 2019, ele gastou 32% dessa receita corrente líquida. E em 2018, o gasto de pessoal foram 293 bilhões. Em 2019, caiu 1 bilhão, foi 292. Mas a receita corrente líquida, de um ano para o outro, aumentou 100 bilhões. A receita corrente líquida em 2018 foi 805 bilhões. E em 2019, foi 905 bilhões. Então, houve um aumento de 100 bilhões na receita corrente líquida e uma diminuição de gasto com o pessoal. Né? E a tendência é diminuir cada vez mais, porque a emenda 95 ela colocou
uma trava, um teto no orçamento primário da União. Porque quando ele fala de gasto, que os servidores da Previdência são os maiores gastos do governo, ele só fala da metade do orçamento. O orçamento da União ele é dividido em duas partes. O orçamento primário, a qual a emenda 95 atuou diretamente, e o orçamento não primário, onde está a dívida pública. Você não vê na grande mídia ninguém falar do gasto com a dívida pública, porque é um imperativo que não é para ser discutido. Não há permissão, quando se discute a LOA, a Lei Orçamentária Anual, uma emenda, alguma intervenção no sentido de você reduzir o gasto com a dívida pública. Então, o grande vilão da economia não são os servidores, e sim a dívida pública. Só para a gente ter uma noção, se em 2019 nós gastamos 292 bilhões com os servidores públicos, nesse mesmo período com a dívida pública foi 1 trilhão e 38. Isso significa que a dívida pública era quase 5 vezes mais o gasto maior do que com servidores. Então, é para refletir quem é o maior vilão da economia, né? E agora, para 2020, a previsão na LOA foi de 1 trilhão 603 para gastar com a dívida pública. 1 trilhão 603. E até agora, agosto de 2020, o governo Bolsonaro já executou 1 trilhão e 48. Como faltam 4 meses ainda para consolidar o orçamento executado de 2020, a chance de chegar à previsão de 1 trilhão e 600 é muito factível. Então, se você pegar 1 trilhão e 603 e diminuir de 1 trilhão e 38, que foi 2019, nós teremos um aumento para a dívida pública de um ano para o outro de 565 bilhões. E a previsão da LOA para 2021 é mais assustadora ainda, né? O governo propôs ao Congresso Nacional, a partir da PLOA de 2021, um gasto com a dívida pública de 2 trilhões e 239 bilhões. Se você fizer uma relação com o gasto com a dívida pública em relação a 2019, nós estamos falando aqui de um aumento para a dívida pública de 1 trilhão e 192 bilhões. Quase 115% maior do que 2019. Então, para quem não conhece os números, aparentemente parece que o servidor que é o vilão. E o servidor ele é feito para servir ao público. Ele é o elo de ligação entre o Estado e a União. Então, é bem claro que o servidor e os serviços públicos são necessários para que a população possa ter uma qualidade de vida um pouco melhor. A gente sabe que a gente não tem um estado de bem-estar social clássico aqui no Brasil, como nós tivemos na Europa, mas o servidor público ele serve de elo para que o Estado possa cada vez mais avançar na melhoria da qualidade de vida do seu povo. Tá? Então, não é verdade que o Estado gasta muito com servidores públicos. Pelo contrário, de acordo com a OCDE e até mesmo com os dados do IBGE, mostra que nossos números de servidores públicos são muito poucos. O servidor público federal, por exemplo, tem 1 milhão e 200 mais ou menos, em relação à população, é menos de 1%. Né? Então, isso num país continental como o Brasil, é uma quantidade irrisória de servidores públicos. Né? E a tendência é que esses servidores que foram concursados ou não, que são estatutados do regime de direito público, diminua, e aí você consegue colocar a partir de loteamento de serviços públicos, né? Ou outros tipos de servidores que não são aqueles concursados, e aí você vai aumentar a possibilidade de corrupção no país, já que o governo Bolsonaro falou que a corrupção no Brasil acabou, né? Com a reforma administrativa, essa corrupção ela vai voltar a passos largos. A gente viu o exemplo disso quando nós vimos aqui os Guardiões do Crivella, no Rio de Janeiro, onde eu moro, né? Onde você pega pessoas que não são servidores públicos, sim empregado público ou cargo em comissão, e fazem o papel do governante atuando contra a própria população. Paulo, você colocou aí um cenário em que você localiza o Estado de uma maneira bastante abrangente, inclusive discutindo o seu papel e relativizando se a gente está trabalhando, se a gente tem um Estado que serve um público ou se a gente está caminhando para um cenário em que esse público é que está para servir o Estado que vai servir o serviço da dívida. Então, realmente, né, é uma situação bastante delicada que ultrapassa demais essas miudezas que o governo prefere que a gente fique focado, né? Como colocar servidor público contra a população. E aí eu quero te perguntar uma coisa.
A reforma administrativa, ela atinge os servidores públicos, mas também a população. Você falou isso já repetidas vezes aí nessa sua introdução, já você colocou isso. Mas vamos dividir um pouquinho para ficar mais claro os elementos e que todo mundo possa entender. Eu, cidadão, como é que eu não sou servidor público, mas como é que eu me dano nessa? E eu sou servidor público, mas eu que já sou servidora, vou ser atingida? E aquelas pessoas, aqueles milhares de pessoas que estão no Brasil aí se preparando para prestar concurso público, como que, se essa reforma passa, eles serão atingidos? Então, vamos falar um pouquinho primeiro para o serviço público, para o servidor público da ativa e para aqueles que vêm, a proposta, como ela os atinge? Bom, você perguntou da ativa e do futuro. Ainda vou retroagir e botar os aposentados. Porque a reforma ela tem o objetivo exatamente de fazer uma quebra de regime. Nós estamos falando aqui de um resgate de um projeto que aconteceu no governo militar, tá? O governo do general Ernesto Geisel, em 1974, eles editaram um decreto, o decreto 6185, e esse decreto ele separou os servidores públicos em dois grupos, os servidores dos setores típicos de Estado e os não típicos de Estado. E aqueles que foram considerados típicos de Estado, eles poderiam ser admitidos no serviço público pelo estatuto, porque antes do RJU nós tínhamos um estatuto, e poderiam continuar fazendo concurso público. E os demais servidores não típicos de Estado foram considerados não estratégicos para o Estado, né, porque tinha representação no mercado, e esses trabalhadores foram admitidos simplesmente só pela CLT. Não essa CLT que a gente tem agora flexibilizada, a CLT passada, e foram criados vários, o plano de carreiras e cargos, chamado PCC, da década de 70, né, onde esses servidores que não eram considerados tipo de Estado foram colocados nessas carreiras. E deram opção para que os trabalhadores que eram estatutários antigos pudessem migrar para a carreira nova da CLT. Aqueles que não migraram para a carreira da CLT foram colocados em quadro de extinção, chamado QEPEX. E muitos órgãos foram até convidados a se retirar do órgão, porque ali não tinha mais o regime estatutário, só a CLT. Eu sou um exemplo bem clássico disso, porque quando eu entrei no IBGE em 1981, eu vivi exatamente esse loteamento do serviço público. Exatamente, eu entro após essa mudança do decreto, onde você tem essa separação, né? E eu entro no IBGE como um trabalhador temporário, na época era considerado censitário, né? Eu trabalhei no censo do IBGE, no censo de 80, e entrei no IBGE para trabalhar no censo agropecuário. E eu tinha carteira assinada e o meu contrato era por tempo indeterminado. Tem semelhança do que eles estão querendo fazer agora? E naquele mesmo momento, havia dentro do serviço público o loteamento do serviço público. Quem é que mandava? Eram os grandes políticos tradicionais da época, as famílias que levavam papagaio até a empregada doméstica, todo mundo para dentro do serviço público, os militares, que nós estamos em plena ditadura, e os empresários, né? Agora, com a PEC 32, essa possibilidade ela amplia ainda mais. Você pode introduzir mais dois atores, que são a igreja, né? Principalmente a evangélica, e também os milicianos. Nós estamos falando disso, de acabar com o concurso público e você criar um novo loteamento no serviço público, porque a Constituição ela conseguiu colocar uma trava nesse loteamento do serviço público, dificultando. Em relação aos trabalhadores que vão ser afetados, é bem simples de entender. Se você pegar na PEC 32, o artigo 39, o artigo 39 hoje na Constituição, ele é o artigo que institui o regime jurídico pela emenda 19, em 98, pelo Fernando Henrique. O Fernando Henrique ele substitui esse texto original e cria um outro texto. Ele cria um texto onde ele diz que criar uma comissão de 7, eles conseguiram uma liminar. E essa liminar que fez a continuidade do regime jurídico único, que assim, que ela eliminou. E essa liminar ela foi colocada em votação no mês passado no Supremo, né? Foi dado o voto da Carmen Lúcia e parou a votação, e ontem estava prevista uma votação que eu não sei se aconteceu. Mas se
na PEC 32, eles alteram o artigo 39 e diz que agora não vai ser mais a obrigação de instituir um regime jurídico de carreira, e sim que o artigo 39 vai ser a criação de uma lei complementar. Aqui você tem a quebra do regime, né? Porque você acaba com o regime jurídico único. Aí eles criaram o artigo 39A, e nesse tempo de um ano de vínculo, de experiência, ao final do ano ele poderia escolher quais são os 30 que ficariam, né? E aí você teria essa figura da escolha política e vários outros tipos de possibilidades que existiam na época dos anos 80, né, que voltarão a existir agora com esse loteamento e você vai prevalecer o curral eleitoral. Então, os trabalhadores que estão no RJU, aposentados, por exemplo, não terão quem financia a sua aposentadoria. Porque se os novos trabalhadores, os futuros trabalhadores de serviço público entrarão em regime diferenciado, nós não estaremos no mesmo regime de previdenciário, né? Tanto é que uma parte desses vínculos, eles serão vinculados ao regime geral e não ao regime próprio. O único que pode ser vinculado ao regime próprio é a atividade exclusiva de Estado. E aqui eu faço um parêntese que é importante. Não existe carreira exclusiva de Estado. Isso é um grande engano que as pessoas pensam. Existem setores, inclusive esse decreto que eu te falei, são setores exclusivos de Estado, aqueles que não têm correlação no mercado, né? Porque quando você fala de carreira exclusiva, você tá falando de todo um órgão. Quando você fala de um setor, de um cargo, você está falando apontando dinheiro para alguém, para algum cargo ou para alguma carreira. Por exemplo, quando você fala que a receita típica de Estado, não é a receita que é típica de Estado, é o fiscal, a receita que é típica de Estado, é o setor, né? Tanto é que a Constituição, no artigo 247, ela diz que pode demitir servidores que são com cargo típico de Estado, mas desde que tenha todo tipo de defesa e tal. Então, essa é uma coisa importante, porque as pessoas pensam nessa carreira típica de Estado que poderia salvar alguns setores. Não, o governo ele nomina quem são os eleitos para ele, né? Dentro dos setores, dentro dos órgãos, aquilo que eles querem, que interessa. É o caso da repressão, da fiscalização, da diplomacia e algumas outras carreiras que são cargos que são interessantes para eles, e não um órgão como todo. Tá? Então, isso é muito importante, porque aqui vai haver a quebra do regime, né? E, consequentemente, haverá problema atuarial no futuro para pagar as aposentadorias de quem está aposentado pelo regime próprio, regime jurídico único hoje, né? Então, se você quebra o regime e os futuros trabalhadores virão pela CLT ou mesmo carreiras temporárias, né? Então, isso é um problema. Ainda tem o seguinte, o artigo 39, ele é fruto da MP 922. Se você pegar a MP 922, que discutia a alteração da Lei 8745, que é a Lei do Trabalho Temporário, que caducou em 29 de junho, você vai ver que grande parte que estava na MP, ele veio transportado para a Constituição na PEC 32. Né? Aí você cria essa possibilidade desses vínculos de cada vez mais precarizados. Tudo isso é um projeto que está interligado com as contra-reformas que houveram anteriores, como é o caso da reforma trabalhista e também a reforma previdenciária. Né? Então, nada que foi feito contra reformas são ações soltas, elas são ações que estão totalmente interligadas. Né? E aí, uma questão que é importante dentro da PEC 32 é o chamado de inovação, a inovação tecnológica, porque a inovação tecnológica ela tá ligada efetivamente ao trabalho, ao teletrabalho e à precarização dos cargos e das funções. Porque é a mesma engenharia que eles aplicaram na década no final da década de 80 e na década de 90, quando eles acabaram com os cargos auxiliares, motorista, porteiro, né, dizendo que eram funções sem nenhuma qualificação, e essas funções elas foram terceirizadas. E agora, colocando no princípio, no artigo 37, o princípio da inovação, você abre a possibilidade de que essas carreiras também, no serviço público, elas possam ser consideradas obsoletas e, portanto, os servidores que estão naquele cargo poderão ser demitidos. Né? Isso está na PEC 32, em conjunto com o artigo 41. O artigo 37, a inovação, ela está em conjunto com o artigo 31, né? E que está linkado exatamente com o teletrabalho. Porque o teletrabalho, que era uma dos artigos que estava na MP 922,
ele linka com isso aqui quando os dados do próprio IPEA, junto com o IBGE, mostra que pouco mais de 24% dos trabalhadores públicos estavam em teletrabalho. Isso significa que 2/3 das pessoas vão considerar trabalhos, na visão do Estado, obsoletos. E aí, não é à toa que o governo colocou a Instrução Normativa 65, a partir de 1º de setembro, colocando a possibilidade de todos os órgãos colocar como principal forma de gestão o teletrabalho nos órgãos. Tá? E aí vocês vão ver que grande parte desses trabalhadores que não podem fazer teletrabalho poderão ser considerados obsoletos e ser demitidos. Paulo, acho que você tem um rol aí de elementos muito importantes para o servidor público, que acha que esta reforma só vai atingir aqueles que virão começarem a ficar muito preocupados. É possível até que você tenha mais elementos, mais detalhamento do que além desses que você já trouxe, mas o que você já trouxe já é o suficiente para deixar todo mundo de cabelo em pé. Agora a pergunta é e o cidadão? Como é que o cidadão, que é permanentemente turbinado com ideias de o servidor ele tem estabilidade, ele tem privilégios, o servidor ganha muito, como é que esse cidadão ele vai ser afetado pela reforma? E primeiro, vai ser afetado pela reforma? Segundo, como a pessoa que não é servidora pública, não é servidor público, vai ser afetado, se é que vai? Bom, a pandemia ela mostra muito bem qual é o efeito que há quando você destrói serviços públicos, né? Porque a gente, como eu falei aqui no começo, nós nunca tivemos um estado de bem-estar social efetivo no Brasil, nós tivemos o que foram políticas compensatórias, né, de conciliação, que a pandemia mostrou a fragilidade dos nossos serviços públicos, né? Então, a população ela será afetada porque o salário, o rendimento que ela tem hoje é muito baixo, inclusive o próprio ministro Paulo Guedes falou que não sabia que tinha mais de 71 milhões de pessoas invisíveis nesse país, acho que ele nunca viu os números do IBGE mostrando como a população brasileira está totalmente desassistida pelo Estado, né? Na verdade, e o trabalho, a população de modo geral, ela será afetada, porque é o seguinte, uma coisa que nós temos que pensar, a gente mora onde primeiro? A gente mora primeiro no município, depois a gente mora no estado, depois a gente mora na União. Grande parte dos municípios brasileiros só tem 4 serviços públicos básicos. A educação, a saúde, a coleta de lixo e talvez a iluminação pública. São esses 4 básicos. Se você manda acabar com servidores públicos e serviços públicos, você tem que fazer uma pergunta. Eu tenho dinheiro para pagar o colégio particular para o meu filho ou para minha filha? Eu tenho direito de conseguir pagar um plano de saúde ou consultas para a minha família? Eu tenho como fazer uma coleta privada? Ou eu tenho como fazer pagar a iluminação pública? Se todas as 4 perguntas que eu fiz foram negativas, você está dando um tiro no pé. Porque quando você acaba com o serviço público, você acaba com esse elo que liga, né? E, além disso, os números do IBGE mostram que uma grande parte da população brasileira ganha, em média, R$500, R$600 no máximo. O que completa o salário das pessoas são exatamente as políticas sociais. E tem uma coisa muito grave que está proposto na PEC 888, que é o chamado Plano Mar Brasil, né? O Plano Mar Brasil são 3 PECs, a PEC 186, 187, 188, e mais a PEC 438 do Pedro Paulo, aqui do DEM do Rio de Janeiro, né? E na PEC 188, no seu artigo 2º, ela faz uma alteração muito grave. Ela altera o artigo 6º da Constituição, que é onde você tem os direitos sociais. Direito à vida, à habitação, e à escola, tudo isso. Está nos direitos sociais, no artigo 6º da Constituição. Eles introduzem no artigo 6º um parágrafo único e diz que, para cumprir os direitos sociais, só quando tiver equilíbrio financeiro geracional. Então, hoje, o que o governo já não cumpre, mesmo estando na Constituição, mas pelo menos está na Constituição, eles colocando esse parágrafo único, eles só vão cumprir se tiver dinheiro, eles botam uma condicionante. E aí você deixa de ter a obrigação de cumprir o direito social. Isso é muito grave para uma população tão desassistida como a população brasileira, apesar de nós sermos a 9ª economia do mundo, né? Então, a população tem que estar atenta a isso, porque quando você manda destruir serviços públicos, você está falando para acabar com a escola do seu filho, os hospitais,
né? A gente sabe que os serviços públicos não são uma Brastemp, o melhor dos mundos, mas sem ele você terá que arcar com todo esse custo, e a população brasileira não tem essa condição. E, além disso, como eu falei que a média salarial é muito baixa no Brasil, os projetos sociais, eles completam um pouco a renda das pessoas. Então, quando você deixa de ter Bolsa Família, qualquer tipo de projeto social, você vai deixar de somar a sua pequena renda mais esses outros projetos sociais. E aí, você vai continuar ganhando os 500 e pouco, mas agora você vai ter que pagar a educação, você vai ter que pagar a saúde, né? É isso que a população tem que entender, porque aqueles que falam que tem que acabar com o serviço público, eles não utilizam o serviço público, eles são pessoas que têm condições de usar o serviço privado, e eles pagam para isso. E aqueles que estão sendo convencidos que servidor público é maravilhoso, não é verdade. Nós somos 12 milhões de servidores públicos nas 3 esferas de governo hoje, mais de 58% são servidores municipais que ganham muito abaixo, o salário baixíssimo, né? Não chega a R$ 2.000 em média. Nós temos os servidores estaduais, que é mais ou menos 30 e poucos por cento, 38%, eu acho, se não me engano, e pouco mais de 10% de servidores públicos federal, que tem uma média salarial, uma mediana em torno de 3.000, 3.200, né? Porque quando você coloca um salário alto, de média, é porque você compara com a base que é muito, muito grande. Tem juiz que ganha 400 mil, tem 500 mil. Se você pegar a maior parte dos servidores comuns da justiça, não ganha 500 mil nem 600 mil. Mas se você pegar uma comparação bem fácil de entender, se você pegar uma pessoa que ganha 100 mil e uma pessoa que ganha 1.000, se você fizer a média entre as duas, sabe o que vai acontecer? Você vai ter uma média de 50.500. Só que uma ganha 100 mil, outra ganha 1.000. Né? Isso aqui cria uma distorção e é isso que eles conseguem colocar. Tanto é que o Paulo Guedes, na própria reforma da Previdência, ele colocou essa distorção. Ele diz assim, o rico, vírgula, que ganha R$ 2.300 tem que pagar a Previdência Social. É isso mesmo, tem que pagar o rico. Se você olhar na justificativa do projeto, você vai ver que é isso. E agora mesmo, a PEC 32 está baseada nos estudos do Banco Mundial. E o Banco Mundial fala que tem que diminuir, por exemplo, o número de professores e aumentar alunos nas salas. O Banco Mundial diz que tem que diminuir ou extinguir os exames complexos e manter coisas simples dentro da área da saúde. Né? Por quê? Porque o objetivo central deles é reduzir o gasto com o orçamento primário. Né? Para você ter noção do que eu estou falando, o orçamento primário da União em 2019 foi 2.711. A dívida pública foi 1.038. Quando você pega 2.711 de 1.038, sabe o que acontece? Você tem um orçamento primário de 1.673. Você sabe por que eles estão atacando o serviço público? Porque o orçamento primário, que a emenda 95 atua, é maior do que a dívida pública. E, por isso, eles precisam de enxugar os orçamentos obrigatórios que tem no orçamento primário, como é o caso da educação e saúde, para que sobe cada vez mais dinheiro para a dívida pública. Sabe por que isso é muito importante? Porque houve uma fraude ao artigo 166 da Constituição. O artigo 166 da Constituição, parágrafo 3º, inciso 2º, a linha B, foi colocado a linha B nesse artigo que dá o privilégio para a dívida pública, pagamento para a dívida pública sem dotação orçamentária. Por isso que cada ano eles estão aumentando cada vez mais para a dívida pública o pagamento. Né? E aí você consegue cada vez mais emitir mais títulos, a dívida só cresce. Né? A dívida de dezembro de 2019 até agosto de 2020, ela cresceu 889 bilhões. Em dezembro, nós tínhamos um estoque da dívida de 5,5 trilhões, e agora, em agosto de 2020, nós temos 6,389 bilhões. Então, se houve um crescimento de endividamento do país, aí nós temos que fazer uma pergunta básica. Nós construímos mais escola, mais saneamento básico, nós investimos na pandemia. Se todas essas perguntas foram negativas, para onde é que foi esse dinheiro? Porque, se você pegar nos dados do Tesouro Nacional, o gasto previsto com a Covid era de 551 bilhões. E eles gastaram 440, por aí, mais ou menos. Então, de quase 150 bilhões a menos da previsão. Né? E eu estou falando que o estoque da dívida aumentou 889 bilhões em pouco mais de 9 meses. Tá? Então... Sim, desculpa. Não, pode
Então, uma questão, quando você estava falando dos altíssimos salários, né, quando você estava combinando a questão das médias, dando exemplos, me veio à mente uma coisa importante também da reforma, porque ela exclui alguns setores, e inclusive alguns setores que teriam esses altos salários, né? No serviço público. Então, a PEC 32, ela não é para todo mundo. Tem um setor que fica de fora, inclusive os militares, é isso? A PEC 32 ela é só para o executivo. Ela não afeta nem o legislativo, nem o judiciário, nem os militares. Né? E mesmo no executivo, a parte mais alta da pirâmide ela está excluída. Inclusive, o próprio Paulo Guedes veio à televisão e falou que quem ganhava 39 mil ganhava muito pouco. Precisava ganhar muito mais. Então, o objetivo do governo não é diminuir gastos com serviços públicos. O objetivo do governo é pegar esse orçamento primário, que eu te falei que é muito grande, e colocar sob a administração da iniciativa privada. Nós temos um exemplo bem clássico disso aqui no Rio de Janeiro, onde o Estado não está gastando menos com serviços públicos, ele está financiando serviços públicos, mas está sendo administrado pelas OS. E aí você não tem mais serviços públicos de qualidade, já não tinha, agora piorou, não tem pagamento aos servidores públicos, mas as OS não deixam de receber o seu contrato. Porque quando o trabalhador vai reclamar que ele está 3 meses sem receber, aí ele vai na OS, a OS fala assim, a prefeitura, o Estado não me pagou. Aí quando você vai no Estado, fala assim, não, pagamos sim, vai na OS. Aí você fica nesse jogo de empurro, o trabalhador que está no meio e a população, que no máximo pode fazer é ir para a televisão ou no jornal da Rede Globo, do SBT, e reclamar que ele não tem médico, não tem só isso, chorar as migalhas, as pitangas, né, de um processo que está sendo usado, ele está sendo usado para afetar a ele próprio, porque essa elite ela não será afetada, porque ela por isso aquele decreto 6185 de 74 ele é importante porque ele nunca foi revogado, porque ele possibilita a divisão de alguns setores, né? E aquilo que foi interessante manter como Estado, porque é o seguinte, a emenda 95 não é congelamento, a emenda 95 é teto. E o teto ele funciona de acordo com o projeto político do governo, não um projeto de Estado. O governo, se ele entender que dar dinheiro para a defesa nacional é mais importante do que para a saúde, ele vai poder fazer isso. Né? E tem uma outra engenharia que eles aplicam. Tem uma lei que diz que todo orçamento da União não executado vai para a dívida pública. E se você pegar no Siga Brasil, que é onde tem o orçamento por função, ele mostra o que foi previsto, o que foi empenhado e o que foi pago. E aí você vai ver, por exemplo, ele vai fazer uma previsão, por exemplo, para a saúde de 100 bilhões, chega ao final do ano, ele só executou 80. 20 bilhões que foram previstos, não executados, vai para a dívida pública. Isso é feito de propósito. E as pessoas não percebem isso. Né? E cada vez mais você tem lá uma previsão, e quando você chega ao final do ano, aquela previsão era muito abaixo, aquele execução muito abaixo da previsão inicial, porque tem uma legislação que diz que o orçamento geral da União não executável vai para a dívida pública. E agora também, no próprio Plano Mais Brasil, que a Maria Lúcia até fala que é Plano Mais Brasil para banqueiro, as PEC 87, 88 e 89, todas elas têm um artigo que diz que os orçamentos obrigatórios não executáveis vão para a dívida pública. Todas as quatro PEC. Tá? Então, está bem claro que o objetivo é você acabar com o orçamento obrigatório, porque isso impede deles meter a mão totalmente no orçamento primário, porque ainda tem na Constituição dizendo que você tem que gastar um percentual para a educação, um percentual para a saúde, e também tem na própria Constituição dizendo que você tem que cumprir o projeto social do país a partir do artigo 6º. Né? Então, é isso que eles querem acabar. E aí, quando você tem essa desobrigação do Estado, né, e para deixar bem claro, eles estão alterando, dentro da reforma administrativa, o artigo 176 da Constituição. Esse artigo 176 da Constituição, se você olhar o artigo, você vai ver que lá tem os imperativos para a criação de uma estatal. Para você criar uma estatal no Brasil, no setor econômico, você tem que ter 2 imperativos básicos. Você tem que ter segurança nacional e um projeto que seja voltado para a coletividade, né, social. Esses são os 2 imperativos básicos do artigo 173 para a criação das estatais ligadas ao setor econômico. Eles estão introduzindo no artigo 6º, no artigo 173, um parágrafo 6º.
E esse parágrafo 6 diz que não mais o Estado vai ser o indutor dessa política econômica, e o mercado é que vai falar. Mesmo que eles não privatizem a Petrobras, eles vão poder ditar, se isso for aprovado, a política econômica do petróleo, ou a política econômica da água, ou a política econômica de qualquer setor que seja voltado para a economia, e não mais o Estado. O Estado ele não tem mais essa obrigação, como acontece no próprio artigo 37 da PEC 32, quando eles colocam a subsidiariedade nesse princípio da administração pública, dizendo que quem tem que cumprir serviços públicos é o mercado. O Estado só vai cumprir aquilo que o mercado não quiser. Tá? Então, você entrega praticamente toda a administração, você só financia a partir do aumento do fundo público, porque tem uma última coisa aqui que eu acho que é importante. Todo mundo fala de reforma tributária, mas as pessoas têm que falar assim, se a reforma tributária, mesmo que seja progressista, ela só vai ter efeito se você revogar a emenda 95. Porque a emenda 95 ela diz que você só pode crescer o orçamento primário o IPCA do ano anterior. Então, você pode duplicar, triplicar ou quadruplicar a receita da União, que isso nunca vai significar melhoria na qualidade de vida do povo brasileiro a partir do investimento em serviços públicos e estrutura do país. Paulo, você tem andado aí, eu tenho acompanhado, você tem me enviado, você tem andado sem sair de casa. Você está em casa agora? Sem sair de casa, você tem andado o Brasil inteiro, conversado com muita gente e tendo a oportunidade também de saber o que acontece, de saber o que as pessoas pensam. A gente já está aqui se encaminhando para o final, então eu queria que você desse um panorama dessa sua impressão de como é que isso está sendo repercutido no Brasil inteiro e como você considera que possa haver uma resistência que seja vitoriosa à PEC 32 de 2020. As representações sindicais, primeiramente, eu acho que tem que sair da discussão corporativa. A gente tem que entrar numa discussão macro, né? Uma discussão de projeto de país. Senão, o próprio governo ele começa a colocar armadilhas para que os próprios servidores comecem a se dividir cada vez mais. Né? E essa divisão ela já vem ao longo do tempo. Se você pegar o projeto de reformas que houveram nas últimas décadas no país, você vai ver que, ao longo do tempo, isso foi construído para haver essa divisão. Se você pegar a PEC 41 de 2013 do governo Lula, ela quebra a paridade e a integralidade de servidores públicos, que até ali era para todos os servidores. Daquele momento em diante, até o FUNPRESP, os servidores aposentavam com a média das 80 maiores remunerações. Aí veio o FUNPRESP, que é o Fundo de Pensão de Servidores Públicos. E aí, a partir dali, o servidor vai ter que estar limitado ao teto na sua aposentadoria e vai ter que ter previdência complementar. E agora, cria-se mais essa possibilidade. Então, quando você olha para isso, você vê que nós temos uma imensa dificuldade de unir os vários setores do serviço público, dos trabalhadores, para que possa lutar. E a representação sindical fica muito voltada para isso. Então, eu acho que nós temos que deixar todas as nossas diferenças de lado, o campo progressista se juntar e ir para a população, né, convencer essa população, mas antes de convencer a população, nós temos uma arma na nossa mão que nós podemos usar com bastante sucesso. Os dados do IPEA, naquele estudo sobre o Atlas de Serviço Público, mostra que nós somos 12 milhões de servidores públicos. Se cada um de nós, dentro da nossa família, conseguimos convencer 3, 4 pessoas, nós estamos falando aqui de uma base de 30, 40 milhões de pessoas que reverteria qualquer situação política no país. O problema é que essa base de servidor público ainda não conseguiu entender o ataque, ou muitos deles até gostariam que esse processo de desmonte acontecesse, porque eles acham que seria a oportunidade de eles conseguirem carreiras mais bem remuneradas, porque o serviço público está envelhecido e precisa se modernizar, como você falou aí no começo. Né? Então, a necessidade de a gente fazer lutas coletivas, ela é primordial. Né? Nós vamos ter agora, no dia 15, um ato aqui no Rio de Janeiro, em defesa da educação, porque o governo já colocou que dia 18 de outubro os professores terão que voltar a dar aula, então nós vamos fazer um ato, e no dia 28, dia de servidor público, nós estamos também organizando um outro ato, né, presencial, que nós fizemos no dia 30 passado, para que a gente possa começar a dar os primeiros pontapés, né, no sentido de você criar uma grande organização nesse país para resistir a tudo isso. Porque se não houver uma luta de massa, não vai ser dentro do Congresso, onde a esquerda é minoritária, que a gente vai conseguir reverter essa situação.
o político ele só se movimenta a partir de pressão, e a pressão ela tem que vir de fora para dentro. Tá? Então, se a gente conseguir reunir essa massa, talvez a gente tenha bem sucedido nesse projeto. E depois, se a gente conseguir barrar isso, a gente pensar num projeto de país, porque nós não estamos falando de qualquer país, nós estamos falando da grande economia do mundo. Nós não podemos ter um país que tem mais de 100 milhões de pessoas vivendo aí na precariedade, na miséria. Né? Os números do IBGE mostram bem isso aí. Então, nós precisamos que haja verdadeiramente uma divisão no bolo, mas não para cima, e para aquele 1%. Nós precisamos que 99% desse país consiga comer a fatia, porque nós já vimos essa narrativa. Eu me lembro que na década de 70, o então todo-poderoso Delfim Neto, ministro da Fazenda, do governo militar, dizia: nós vamos fazer o bolo crescer para depois dividir. E o bolo cresceu muito, nós chegamos a ser a sexta economia do mundo e nunca dividiu. Para a gente, eles só estão dividindo para as grandes corporações e para os banqueiros, né, que estão levando cada vez mais a fatia desse bolo que chama-se Brasil. Né? E a questão do meio ambiente, ela não é uma coisa isolada. Se você pegar o PIB mundial hoje, é em torno de 100 trilhões de dólares. Se você pegar a economia virtual, essa economia rentista, talvez seja 10, 15 ou 20 vezes mais do que isso. Então, o meio ambiente é o único setor que pode garantir produtos reais para que você possa garantir a economia virtual. É onde você tem a terra, o petróleo, o nióbio, o ferro, a água. Né? E é isso que o setor especulativo, rentista, precisa. Por isso, há o ataque direto a todos os países que têm riquezas, como o caso aconteceu com a Venezuela, o petróleo, na Bolívia, o gás e o lítio, e no Brasil, com toda essa potencialidade, inclusive a Amazônia. Nada está acontecendo porque eles só não gostam de bicho. Também é isso, mas não gostam de índios, não gostam de animais, eles não gostam de gente. Mas o objetivo deles não é esse, o objetivo deles é colocar na mão dos grandes capital essa riqueza, porque nós estamos falando aqui de um dos países mais ricos do mundo. Porque se houver essa possibilidade de a gente traduzir essa riqueza em melhoria para o povo brasileiro, o Brasil estaria dando um salto de qualidade na vida da população e até mesmo na organização internacional, nesse mundo aí capitalista. Né? Estaríamos em outro patamar, como fala lá o Bruno Henrique do Flamengo, né? Estaríamos um patamar acima dos outros times no Brasil. Né? E espero ter contribuído com alguma coisa e agradecer muito a você, Renata, pela oportunidade, né? E me colocar à disposição, se for necessário, para futuros contatos. Essa relação que eu estou tendo hoje virtual, ela já acontecia muito antes presencialmente. Em 2019, eu fiz quase 80 debates em universidade, escola, movimentos sociais. Então, eu tenho caminhado muito por esse Brasil e por vários setores, fazendo e tentando levar um pouco desse conhecimento que eu adquiri com a Maria Lúcia Fatorelli e com os estudos, né, para que as pessoas saiam dessa matrix. Nós estamos vivendo uma caixa preta e nós estamos debatendo aquilo que o mercado e que a grande mídia quer que a gente debata. A gente precisa sair dessa vala comum e aprofundar e conhecer um pouco mais, verdadeiramente, o que significa todo esse projeto instalado no Brasil, baseado principalmente na questão financeira, que está nos levando cada vez mais para o buraco. Né? Nós não podemos permitir que a gente se transforme numa Etiópia. Eu, quando era criança, eu via muito aquelas imagens na televisão das pessoas magrinhas, passando fome, e a gente não pode permitir que isso aconteça no Brasil. Para finalizar, a geração do meu pai deixou a ditadura para mim, e eu não posso deixar fome. Então, nós temos que cumprir nosso papel enquanto cidadão, sair da nossa omissão e lutar. Morrer todo mundo vai mesmo, não tem jeito. Mas o que eu posso fazer é tentar colocar alguma semente para que possa ser plantada e cresça alguma coisa para que a gente possa ter um país que tem condições de ser muito melhor do que nós estamos vivendo agora. Um abraço aí para você e para todos. Obrigada, Paulo. Eu gosto muito de te ouvir. Eu acho que você tem uma capacidade incrível de concatenar um monte de assuntos diferentes, trazer muitos dados e colocar isso, ligar isso à realidade de todas as pessoas. Então, eu acho que você tem que ter muita saúde para você continuar fazendo isso, seja no virtual, seja no real. O Paulo já deixou aí para nós uma data no dia 28, Dia do Servidor Público. Fiquem atentos, servidores, para a existência de manifestações, de acordo com o que o seu sindicato, de acordo com o que o seu grupo
possa organizar para fazer a luta. Também queria dizer que boa parte das informações que o Paulo colocou aqui, principalmente as do início, quando ele falou dos 5% do PIB, quando ele falou que o servidor público não representa mais do que isso, a gente vai deixar aqui no Saiba Mais o link para um texto que ele gentilmente escreveu aqui para o Jornal do SINCT. E, por fim, Paulo, muita saúde para que você continue fazendo esse seu trabalho maravilhoso. E, em nome do DIEESE e do SINCT, eu te agradeço e desejo que a gente tenha uma jornada que seja muito profícua e que seja vitoriosa no final, porque somos todos nós e as futuras gerações que vão ganhar, e inclusive o meio ambiente, como você também brilhantemente conseguiu concatenar mais uma vez. Obrigada, Paulo, e até a próxima.